Vamos receber mais um pouquinho de unção? Diga amém. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Diaconisa Juliana, orando, aleluia, pela diaconisa Michele, que estará ministrando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, te agradecemos, meu Pai, por essa noite. Mas, Pai, desde já também te pedimos, Senhor, pela tua serva que vai trazer a tua palavra. Pai, usa conforme o teu querer, a tua vontade, dá ousadia, Pai. Ah, Senhor amado, Senhor querido, que ela venha trazer a tua palavra, Senhor, e que ela venha, Senhor, não só, Pai amado, Pai querido, Senhor, entrar, Senhor, Pai amado, Pai querido, nossos ouvidos, mas que venhamos também, Senhor, praticá-la, Senhor. Pai, usa a tua serva, Senhor, Pai amado, como nunca usou, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Motivo de alegria, né, de estarmos aqui nesse domingo que o Senhor nos preparou, nesse culto direcionado ao Espírito Santo, né, para nós chamarmos a presença do Espírito Santo, que é muito importante, né, em nossas vidas. Então nós vamos ler aqui no livro de Atos, capítulo 1, do 4 até o 8. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo, és bem-vindo em nosso meio. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo em nosso meio, Espírito Santo. Nós já podemos sentir a tua presença, Senhor, que é real em nosso meio. Continue falando conosco, Senhor. Continue falando com a sua igreja. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler, né, meus irmãos? Atos 1, 4 até o 8. Amém, amém. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que perseverassem e esperassem a promessa do Pai, que de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que haviam ajuntado, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou estação em que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos fazer uma oração, né, meus irmãos? Querido Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, Pai amado. Muito obrigado, Senhor, pela sua presença, Pai. Muito obrigado por esse culto especial, meu Pai amado. Ah, Senhor, invocar a tua presença, o Espírito Santo em nossas vidas. Opera em nosso meio. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial que nós dedicamos, Senhor. Oh, meu Pai amado, fala o nosso coração, Pai, porque de nós mesmos nós não temos, Pai, mas somos dependentes de Ti. Muito obrigado por tudo. É tudo que eu te peço e te agradeço. Amém. Os irmãos poderem assentar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, graças a Deus. Aleluia. Meus queridos, o livro de Atos dos Apóstolos, eu digo que ele poderia até chamar Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo em todo momento ele guia o seu povo, né? A gente vê nas viagens missionárias de Paulo, né? Ele projetava um caminho, o Espírito Santo vinha e conduzia para outro, né? Porque assim a vida do cristão também, né? Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, né? E Lucas é o autor deste livro. E ele endereçou esse livro para um homem chamado Teófilo, com o objetivo que Lucas escreveu esse livro, né, de explicar o início do cristianismo, né? Ele vai relatar todo o início do cristianismo e como o evangelho se expandiu pelo Espírito Santo. Então é necessário o Espírito Santo o tempo todo conduzindo a nossa vida, né? E não foi diferente na vida dos discípulos
também, né? Então hoje nós vamos saber a importância do batismo com o Espírito Santo. Todo crente necessita do batismo com o Espírito Santo. E o que é o batismo com o Espírito Santo? Não é só simplesmente você falar em outras línguas. É importante, sim, você edifica a sua vida, mas tem coisas muito mais além que hoje a gente vai estar falando. A importância do batismo com o Espírito Santo, e porque todo crente necessita do batismo com o Espírito Santo. Vamos ver aqui no capítulo 1:8, que fala que mais recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui Jesus estava falando para os discípulos que eles receberiam essa virtude do Espírito Santo, e isso lhe seria testemunha em Samaria, em Jerusalém, e até todos os confins da terra, que abrange a nós, Abrange a nós esse mover do Espírito Santo em nossa vida. E o propósito principal do batismo com o Espírito Santo, qual é o momento principal, mais importante? É o recebimento divino de poder. Glória a Deus. Para te capacitar a você fazer a obra do Senhor. É necessário ser batizado com o Espírito Santo para você fazer a obra do Senhor. Aí você me pergunta, mas diaconisa, como assim? Eu não posso fazer a obra, eu não posso falar, eu não posso pregar ou ensinar sobre a palavra do Senhor sem ser batizado? Você pode sim, mas você ainda não está capacitado. A partir do momento que você é batizado no Espírito Santo, você está capacitado a fazer a obra do Senhor. Deu uma confusãozinha, Mas vamos entender. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 3, o 15 e o 16, o que está falando. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença. Mateus 3, o 15, Está falando assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixai, pois, agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então ele o deixou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriu o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Meus queridos, Jesus nos deixou aqui um exemplo. João não queria batizar Jesus porque ele não achava digno de batizar Jesus, mas Jesus falou: não, é necessário para que se cumpra toda a justiça. Então Jesus nos deu um exemplo. Ele foi batizado, o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Esse é o Espírito mesmo, Santo de Deus, a virtude do Espírito Santo. Então ele nos deu um exemplo. Então é necessário que nós recebamos o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, para a gente ser capacitado. E os discípulos de Jesus, o seu ministério só começou verdadeiramente quando eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Jesus foi o nosso melhor exemplo. Ele passou por todo o processo, ele foi batizado nas águas. Depois o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Ali é o batismo, com o Espírito Santo. E aí sim, a obra, ele foi capacitado. Jesus já é capacitado, mas ele nos deixou o exemplo de como nós devemos fazer. É necessário. Claro que acontece da pessoa às vezes ser batizado primeiro no Espírito Santo e depois ele ser batizado na água. Pode acontecer sim, mas existe um exemplo. Nós precisamos ser capacitados, e é o que nós vamos aprender, essa diferença,
nós já sabemos que é necessário termos o batismo com o Espírito Santo para ser capacitado para a sua obra, né? O crente precisa, foi como o exemplo que o pastor Misael falou, um copo com água, né? Um copo com água, quando você aceita Jesus e você começa a fazer a vontade de Deus, automaticamente você já tem o Espírito Santo dentro de você. Mas é necessário esse copo ser cheio. É necessário esse copo ser transbordado. Ele precisa ser transbordado. Isso é a virtude do Espírito Santo. É quando você se transborda, quando você está cheio, que você não se aguenta mais. A gente vê isso porque é de dentro para fora, né? Como copo, é de dentro para fora. Você não vê um crente cheio do Espírito Santo de boca calada, ele não consegue. A virtude, o poder, o fervor é tão grande dentro dele que ele não se contém. Você logo reconhece, principalmente quando ele é batizado de pouco. Ele quer falar em língua o tempo todo, é no trabalho, é em casa, né? Quem teve a experiência do batismo com o Espírito Santo é inesquecível. É algo maravilhoso, é algo tremendo. Quem passou pode falar, que coisa maravilhosa, inesquecível. O batismo com o Espírito Santo. Então o copo, você já tem a presença do Espírito Santo, mas você precisa da virtude, ser cheio. E o que é a virtude do Espírito Santo? A virtude do Espírito Santo é o poder divino em ação. É o poder divino em ação. Nós já temos o Espírito Santo dentro da gente, mas quando nós estamos cheios, estamos com a virtude do Espírito Santo, nós estamos capacitados. É diferente. Aí o poder dele se manifesta de outra forma dentro da gente, porque nós, a partir desse momento, vamos ser guiados pelo Espírito Santo, não pelas nossas vontades, né? Então é isso, uma grande diferença entre você ter o Espírito Santo e você ser cheio do Espírito Santo. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, é Ele que vai te guiar. Então, por isso que é necessário para alguns trabalhos a gente ser cheio do Espírito Santo, porque existe determinado momento, certas coisas que a gente vai ou visitar ou falar da palavra do Senhor, que a gente não sabe o que está acontecendo ali. Na nossa visão humana a gente não sabe, mas quando você está cheio do Espírito Santo, Ele vai te falar, Ele vai te guiar. Então, por isso que o crente necessita do batismo com o Espírito Santo, para ser guiado pelo Espírito Santo. É necessário. Isso é uma promessa. O Senhor Jesus nos fez uma promessa. Isso é uma promessa. Assim como foi para os discípulos, também é para a nossa vida. É uma promessa divina. Então nós temos que receber a promessa de Deus. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa para capacitar. Porque no passado a igreja se expandiu. Foi devido à obra do Espírito Santo. É necessário a obra do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo para se expandir, né? A gente vê aqui a nossa igreja. Quando a gente chega numa igreja, a gente encontra uma igreja avivada, uma igreja onde você vê os dons espirituais em evidência, pessoas falando em línguas estranhas, curas acontecendo, obras extraordinárias do Espírito Santo acontecendo. A igreja cresce. Ela não se contém, ela cresce. Então nós temos que ter esse sentimento no nosso coração, de nós não ficarmos só pensando na gente, mas em mais, ir além, expandir, em trazer almas para o reino do Senhor. Isso acontece quando a gente está cheio do Espírito Santo, porque quando a gente está um pouco desanimado, a gente não tem forças para chamar alguém, a gente não tem força para dar ânimo para o nosso irmão. Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente pode estar com dificuldade, mas a gente está dando glória, a gente está buscando, a gente é avivado, a gente tem algo a mais dentro da gente que arde, a gente quer colocar para fora, a gente quer que o nosso irmão sinta o que nós estamos sentindo, porque a presença de Deus é tremenda, ela é maravilhosa e é necessária.
irmãos, o falar em línguas estranhas, né? Muitas pessoas têm dúvida. Muitas pessoas, ao longo da minha vida, eu sempre vi pessoas perguntando: mas eu não sei nem se eu sou batizado ou não com o Espírito Santo. Como é que eu vou saber se eu sou ou não batizado com o Espírito Santo? Eu sinto a presença dele. Como que eu vou saber se eu sou batizado com o Espírito Santo? A primeira evidência para nós sabermos se a gente é batizado com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Essa é a primeira evidência. É a prova que você foi batizado no Espírito Santo. E essa língua estranha, né, o nome já até fala, é uma língua em que a gente nunca aprendeu. É uma língua divina. A gente nem sabe o que a gente está falando, mas ela sai. Isso daí é as línguas estranhas. E ela pode ser de uma forma que você entenda, ou ela pode ser uma língua que você não entenda. Né? Quando você não entende, necessita-se de um intérprete. Né? E como a igreja não tem um intérprete, muitas das vezes quando Deus usa um irmão em profecia, ele vai falar de uma forma clara, que você entenda o que ele está querendo passar para você. Então o Senhor vai falar de uma forma clara, que você entenda, né? Para a edificação da sua vida. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, é necessário, e tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Tudo é para a honra e glória. Tudo que o Senhor ordenou e nos prometeu é para o nosso bem. Então o Senhor, Ele sabe, por isso que Ele foi o exemplo. Ele sabia da importância de termos o Espírito Santo, porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, nós somos íntimos dele. É muito diferente de quando você tem Ele dentro de você, mas está ali paradinho. Você sente, mas muitas das vezes dá aquela dúvida: será que sou eu? Será que é o Espírito Santo? Você não consegue discernir. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, você sabe a diferença. Ele trabalha dessa forma que você vai entender. Então é necessário nós buscarmos o batismo com o Espírito Santo. Nós termos cheio do Espírito Santo, para nós não andarmos sem rumo. Temos que ter uma direção. Então, para nós que temos promessa, nós que precisamos de fazer a obra do Senhor, é muito necessário. Nós necessitamos de pedir ao Senhor o batismo, necessitamos, porque para a obra nós precisamos. E o Senhor sabe o que Ele estava falando, porque existe tipo de trabalhos que é espinhoso, meus irmãos, que nós não conseguimos fazer sozinhos, e sem a ajuda do Espírito Santo é incapaz da gente fazer. Não tem como, porque o inimigo é sagaz, ele sabe como nos atingir. E o Espírito Santo está ali trabalhando, então ele vai determinar, ele vai nos guiar. Então nós temos que ter esse sentimento e entendermos porque é importante. Jesus foi nosso exemplo e nós temos que fazer também, não só para falar em línguas. Hoje a gente aprendendo que o batismo com o Espírito Santo não é só para você falar em língua, mas sim para te capacitar a fazer a obra do Senhor. E é necessário a igreja fazer a obra do Senhor. Nós não só temos que vir aqui num culto, só adorar, ir embora como se nada tivesse acontecido. Não, nós temos que ter o sentimento que nós precisamos de fazer a obra do Senhor. E fazer a obra do Senhor é evangelizar, é resgatar almas perdidas, é aconselhar uma pessoa que está sem direção. Isso tudo necessita do Espírito Santo dentro da gente. Como que a gente vai aconselhar alguém que a gente não sabe o que está acontecendo? A gente tende a seguir o nosso coração, ainda mais se a pessoa falar o problema. A gente tende a ser guiado pelo nosso coração e dar um conselho segundo o que a gente está vendo. Mas o Senhor está falando para mim e para você nessa noite: mas quando você é guiado pelo meu Espírito Santo, é diferente. Quem vai dar a diretriz sou eu.
eu, quem vai falar sou eu, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Nós podemos ficar 1 hora, 2 horas com uma pessoa e a gente não vai convencer, mas o Espírito Santo convence. Então é muito necessário, glória a Deus, aleluia, né? E muito importante aqui também, meus irmãos, né, que hoje a palavra é só voltada, né, ao Espírito Santo, vai ser uma palavra mais rápida, para fechar, uma coisa muito importante. Jesus falou aqui, ó, no início, em Atos, que os discípulos ficassem em Jerusalém até que do alto sejais revestido. É uma promessa. É uma promessa, é o próprio Senhor falando. É necessário ser revestido do Espírito Santo. Por isso que ele falou para os discípulos ficar em Jerusalém até ser revestido. É necessário esse revestimento do Espírito Santo. Depois daí, eles foram fazer a obra. Porque a obra de Deus, meus irmãos, não é brincadeira. A gente encontra pessoas destruídas, pessoas com espírito de se suicidar, em acabar com a sua vida, com a sua família. Ainda mais nesse momento difícil de pandemia. Quantas pessoas com as vidas destruídas, seu psicológico destruído. E como que a gente vai guiar, vai ensinar essas pessoas de nós mesmos? Então Jesus falou, ficar em Jerusalém até que sejais revestido. Nós precisamos desse revestimento para fazer a obra do Senhor. Que nós possamos estar com esse sentimento hoje em nossos corações, chamar mesmo a presença do Espírito Santo, pedir o Espírito Santo para entrar dentro dos nossos corações, nos capacitar. Se você não fala em línguas, peça ao Senhor, porque isso foi uma promessa. O Senhor nos deu um exemplo e Ele quer que nós façamos isso. Se você não é batizado, peça para o Senhor te batizar. Hoje é um dia especial voltado ao Espírito Santo. Aproveita, peça isso a Ele. Glória a Deus, aleluia. Peça a presença dEle, chama a presença dEle para perto de você. Começa a dar glória a Deus, glória a Deus. Senta, começa a sentir, faça diferente. Saia da rotina, saia do seu normal. Chame a atenção do seu Deus. É isso que o Senhor quer. Eu me lembro, na minha época de juventude, os cultos, as consagrações, os cultos jovens, era algo tremendo. Os jovens já vinham para a consagração, já pensando em ser batizado com o Espírito Santo. Ainda mais quando o irmão era batizado e ele ainda não, e ele queria. E aí depois que acabava a palavra, se fazia uma roda, todo mundo dava a mão, se juntava, e era um fervor